Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite, vamos entrando. Vou pedir para vocês se comunicarem aqui através do chat, tá bom? Oi, Paula, boa noite. Obrigada pela presença. Oi, Kênia, tudo bom? Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Bora lá, então. Sou Soraya Onishi, estarei com vocês hoje aqui fazendo o webinar da Team One, com apoio da Abralo Digital. É um webinar de dúvidas clínicas e eu vou revisar um clean check com vocês, tá bom? Normalmente os webinars da Team One são de terças-feiras à noite. Oi, Antônio, tudo bom? Boa noite. De terças-feiras. A gente intercala, então, a Elaine, eu, Marcelo Serra e, e a Paula do Fosforilar também. E cada um com o seu tema, tá? Sou formada pela Universidade de São Paulo, fiz a minha especialização na PCT Central, entrei na Line em 2014 e depois, em 2017, migrei para Team One, onde estou até hoje e faço como consultora o TPS e sou palestrante também. Sou afiliada à Bralo desde 2020. Para quem ainda não segue, no Instagram, team1.one, é a página da Team One dentro do Instagram, e sempre lá vocês têm acesso no link da bio, tanto ao site como todos esses links de cursos que a gente tem, tá? Os webinars, então, eles são gratuitos e a gente pode, através do site ou direto através do canal do YouTube da Team One, vocês podem reassistir todos os webinars, eles ficam gravados, tá? Então, ou direto pelo YouTube, ou ali, através do site da Team One, team1.one, vocês conseguem, então, checar todos os webinars dados até então, tá? Dentro do site também, a gente tem a visualização dos cursos, tanto cursos como o Invisalign, os cursos da Selfie, como os outros, os cursos em andamento, os replays dos webinars e os tutoriais. Vou falar um pouquinho com vocês desse curso, que é o Superclass, que é a segunda edição, que faremos no dia 7 e 8 de dezembro desse ano. Oi, Bia, tudo bom? Boa noite. Faremos, então, dia 7 e 8 de dezembro. Não percam essa oportunidade. O tema são 2 dias presenciais aqui em São Paulo, na sede da Team One no Itaim, que a gente vai falar sobre como otimizar o tratamento de pacientes em crescimento com alinhadores e falar do fluxo digital, tá? O foco serão alinhadores FIRST, que são alinhadores da Invisalign, mas a Elaine vai abranger também muito sobre os alinhadores Self. No primeiro dia, eu vou falar com vocês sobre, vamos repassar um pouco, né, aquilo que a gente já estudou, mas é muito bom recordar, sobre a ortodontia preventiva, a interceptativa, o desenvolvimento da dentição e da oclusão. Vou falar muito sobre crescimento, tá? A curva de crescimento, possibilidade de visualizar isso dentro da teleradiografia, diagnóstico e planejamento desses pacientes em crescimento, os hábitos bucais, a etiologia das maloclusões e quando intervir. Nesse primeiro dia também estarão conosco a doutora Leda Mongliotti, de Florianópolis, odontopediatra e ortodontista, e ela vai falar com a gente sobre como acertar o time e ter um bom senso ao tratar nossas crianças. Indicado FIRST para essa criança, o ideal é entrar já com Comprehensive para essa criança. Oi, Miguel, boa noite. Oi, Tati, boa noite a todos. Bem-vindos. Obrigada pela presença.
e a Camila já colocou ali no chat para a gente também o link direto do curso. E a Ivana Amaral, minha professora de especialização, especialista em ortodontia, speaker da Invisalign, ela vai falar sobre os casos clínicos tratados com Invisalign e dar as suas dicas e resultados. Oi, Margarida, tudo bom? Oi, Ana Paula, tudo bem? E depois eu termino o dia falando sobre mantenedores, recuperadores de espaço, mordida cruzada, mordida aberta, mordida profunda. Então, esses tipos de maloclusões com os alinhadores. Ok. No segundo dia, e eu começo falando sobre a biomecânica com os alinhadores, falo sobre fase 1, fase 2 do tratamento das crianças ou pacientes em crescimento, falo das indicações e contraindicações. A Elaine, ela vai comentar conosco, vai falar conosco o que mais o digital pode oferecer para essa fase de tratamento. Depois eu entro com características do alinhador, guias de erupção, guia terminal de molar, as preferências clínicas, estagiamento do FIRST, Precision Wings, quais movimentos evitar no FIRST e o que deu errado. Depois, para finalizar esse segundo dia, doutora Patrícia Zambonato, de Brasília, uma das precursoras do Júlio Laranja, tá? Ela vai falar para a gente sobre pais e crianças encantados e comprometidos com você. Lembrando que ela comenta também na aula que a cada 10 pacientes tratados com alinhadores, 2 não serão colaboradores. Então, como manter nossos pacientes comprometidos com o tratamento, tá bom? Então, serão 2 dias, lembrando então, 7 e 8 de dezembro, 2 dias bem completos, falando sobre tratamentos em pacientes em crescimento. E lembrar que todo aluno Team One e todo afiliado a Braulo tem 10% de desconto sobre o curso. Aqui eu deixei o QR Code de vocês de acesso direto ao link do curso e hoje especificamente um voucher especial 10 para quem não é afiliado a Braulo e para quem não é aluno ainda da Team One. Também esse desconto de 10% válido por 24 horas, tá bom? Somente hoje. Hoje, então, como que a gente pode, para Timoan, solicitar uma revisão de CleanCheck? Eu posso, então, através do site, toda a nossa comunicação vai ser feita através do site, o TPS, que é essa consultoria de planejamento virtual, a avaliação de casos, que é um serviço gratuito, o TPS VIP e o TPS com Sundial. Na avaliação de caso, você clica ali na avaliação de casos e você você insere suas fotografias ou radiografias, ou ambos, e tira sua dúvida em relação àquele caso. E revisão de CleanCheck, você encaminha, através de uma breve prescrição, o consultor que você deseja, se você tem exclusividade ou não, nome do paciente, o PID dele e suas considerações. Anexa todos os dados. E temos 3 consultoras, a Elaine Taquerrara, aqui de São Paulo, a Fernanda Ciotti de Campinas e a Luciana West, aqui de São Paulo também. A comunicação é feita toda através da plataforma do site, encaminhou do início ao final do desenvolvimento do setup de CleanCheck, toda essa conversa com o consultor é feita através da plataforma. Então, se você teve alguma dúvida sobre a modificação que foi realizada, você comunica com o técnico, com as consultoras através dessa plataforma. E a consultoria VIP Web, que são 25 minutos de compartilhamento de tela. Então, a gente coloca na tela o seu CleanCheck, normalmente é uma revisão de setup de CleanCheck, e lá a gente vai fazer junto com vocês, eu vou modificar, Daniela ou Elaine, vamos modificar o CleanCheck, e ao vivo você vai checar as modificações e tirar as suas dúvidas clínicas também, tá bom? Agora, pessoal, eu quis ir direto hoje na revisão, porque é uma revisão que vocês vão ver que vai tomar um pouquinho mais de tempo e eu queria mostrar para vocês, e é uma revisão com a tomografia, tá? Então, só um pouquinho, vou sair um pouquinho dessa tela para abrir o CleanCheck.
Vou dar um refresh para poder... Só um pouquinho. A Camila colocou ali o link do Superclass. Espero que todos possam vir aqui para São Paulo. Eu sei que tem gente aqui que não é de São Paulo. Espera um pouquinho. Oi, Tá. Boa noite. Tudo bem? Pronto. A Bia tá aí? Tá, né, Bia? Que você deu esse clean check para a gente mostrar. Bem, quando a gente faz, então, a tomografia do paciente, essa tomografia, o paciente faz a tomografia no centro de documentação. Normalmente já a gente consegue já sinalizar que é para Invisalign. Precisa ter o FOV, que é o campo de visão de maxila e mandíbula, tá? E quando você recebe esse arquivo do serviço de documentação, seja pelo iDoc ou ele encaminhou para você via e-mail, tem que ser numa extensão DCM, que a gente chama de DICOM, e é através dessa extensão que é possível a gente inserir dentro da prescrição do paciente. Então, a gente consegue inserir esse arquivo da tomografia apenas durante a elaboração da prescrição. Então, depois de encaminhado, já não é mais possível inserir, tá? E, diferente do escaneamento, que o link do escaneamento já vai direto para a nossa prescrição, a gente só seleciona o nome do paciente, diferente disso, a tomografia a gente precisa inserir através deste arquivo DICOM, que é a extensão .dcm. Então, durante o preenchimento da prescrição, a gente inseriu, tá? Carregou, demora um pouco para carregar, e aí a gente tem, então, o Clean Check mostrando no estágio 0 exatamente como o paciente se encontra na tomografia, tá? Dali para frente, a demonstração das fenestrações, como por exemplo a gente consegue visualizar aqui na raiz do 4.3, do 4.4 ou do 4.5, durante o tratamento, todas as fenestrações que são visíveis, elas não são totalmente verdadeiras. A própria Line falou que quem vai julgar ou tomar a decisão de manter ou não as fenestrações somos nós. Por quê? Porque o osso é imóvel do estágio 0 ao estágio final. Então, não existe nenhuma imagem de remodelação óssea. O osso ele fica estático do 0 ao final, tá? Então, o que a gente sabe que dentro da estrutura bucal a gente tem a remodelação, tá bom? Então, como a gente vai lidar com essas fenestrações? Então, somos nós que vamos nos basear nas movimentações. Certamente não vamos exagerar, porque normalmente o caso que a gente solicita uma tomografia é um caso que a gente já tem requer mais cuidados, né? A paciente já tem perda óssea visível, já tem retrações visíveis, né? Tem algum grau de mobilidade ou tem algum grau de perda óssea. Então, certamente é um paciente que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado durante as movimentações, ok? Então, lembrando que o osso é estático do início ao fim. Oi, Pri, tudo bom? Oi, Bia. Ah, tá aí a Bia. Bora lá, então. Então, quando a gente abre o Clean Check, aparece esse box das raízes, que eu vou deixar visível o contato de raiz com raiz, vou deixar visível as fenestrações, tá? Quando tem dentes que são inclusos, terceiros molares, a gente vai deixar visível. Se eu clico sobre o olho, então eu tiro os contatos das raízes, eu não consigo visualizar. Eu não consigo visualizar as fenestrações se eu tiro, então, corto aqui, desligo as fenestrações. Então, vou pedir para vocês sempre deixarem ligados todos os ícones aqui. Diferente da visualização da cor do dente, que altera um pouco, mas normalmente deixa aqui cortado, tá? Esse box, então, a gente abriu o Clean Check, ele aparece.
ele aparece no lugar da tela, mas eu posso mover para outro lugar e recolher, tá? Que aí já não atrapalha a nossa visão do Clean Check. Ok. Aqui no ícone das raízes, quando eu clico no ícone das raízes, eu posso esconder tudo. Então, eu trabalho com o Clean Check como eu sempre trabalhei, sem a visualização das raízes. Eu posso deixar apenas as raízes visíveis. E quando que eu deixo as raízes visíveis? Eu deixo quando eu quero visualizar se tem alguma raiz que tem alguma dilaceração, ou se é um dente que tem alguma reabsorção radicular, que desta maneira, deixando apenas em raiz, fica mais fácil de visualizar do que esta imagem com o osso semi-transparente, tá? Quando eu vou trabalhar o Clean Check, gosto de ver esse osso semi-transparente, e tem a possibilidade de raízes e osso, e já tem um osso denso, para quem gosta de visualizar com o osso denso, e mostrar raízes de gengiva. Aí deixa essa região da gengiva nesse tom mais rosado. Normalmente a gente trabalha assim, tá? Mas quando a gente tem um Clean Check com raízes, normalmente a gente trabalha com osso semi-transparente. Então, eu gosto de visualizar apenas as raízes para enxergar as dilacerações, gosto de enxergar se existe alguma reabsorção de alguma das raízes ou alguma raiz com um formato muito diferente. Quando o pré-molar tem uma ou duas raízes, é fácil de visualizar, tá? E nesse do osso denso, eu gosto de visualizar, quanto mais de osso eu tenho na distal do molar, que me possibilite, então, a distalização naquela região, se eu não vou pegar a região já do ramo ascendente da minha mandíbula, ou na região do trígono, se eu consigo ter alguma movimentação ou um espessamento do osso na região posterior, que possa, sim, me levar aquele dente mais para distal, tá? Então, nesse osso mais denso, fica também mais simples de visualizar, tá? Eu vou trabalhar com vocês nesse osso semi-transparente, tá bom? Então, vamos checar, então, qual é o objetivo desse tratamento. A paciente veio com as queixas de apinhamento na região anterior e inferior, apinhamento na região anterior e inferior, e da vestibularização dos incisivos superiores. Então, ela tem a queixa da vestibularização dos incisivos superiores, da biprotrusão. Ela acha que os dentes dela são muito projetados e ela tem a queixa também em relação ao apinhamento anterior e inferior. Ela tem uma ausência dentária exatamente na região do 3,6, e foi definido já com a paciente que ela fará a extração do 3,8, que é esse siso. Então, no começo tem a imagem dele e a extração vai ser feita por volta. Foi programado aqui para ser feita no alinhador número 5, mas nada impede da gente colocar essa extração mais recente, tá? Até então, que para começar a distalização do 2,7, ter a ausência desse 3,8 é importante, tá? É algo a menos para interferir na distalização desse segundo molar superior, tá bom? Então, eu anteciparia a extração do terceiro molar, a não ser que tenha alguma causa maior, que aí por isso que foi definido para o quinto estágio, tá? Então, vamos checar, então, primeiro, como é que foi feita a resolução do apinhamento anterior e inferior. Então, aqui a gente tem IPRs de 0,5 milímetros de mesial de segundo pré até mesial do outro segundo pré. E quando eu aperto play, então vamos checar um pouco mais de perto, eu aperto play, eu tenho então um pouco de expansão, rotação distal, tenho um movimento estagiado na região anterior. Observem novamente, vou dar um zoom maior bem nos incisivos, que eu tenho incisivos lingualizando primeiro, rotacionando 4,1 e depois vestibularizando 3,1 e 4,2. Vou colocar de novo.
Tem um pequeno estagiamento, vestibulariza, abre um diastema, lingualiza os outros dois e vem para vestibular os incisivos. Tá. Não gosto muito desse estagiamento, ele não tem colisão. Obviamente que ele foge de algum grau de colisão, mas ele vestibulariza bastante o 4.1. Então, o 4.1 começa rotacionado e ele vestibulariza o 4.1. Eu vou checar se ele teve alguma colisão com o antagonista fazendo esse movimento do vai e vem. E, ao mesmo tempo, lingualiza aqueles incisivos 3.1 e o 3.2 praticamente fica estático. Quem mais lingualiza é o 3.1. Ok. Isso para fugir da colisão, para depois vestibularizar. Tá. Então, mesmo com o IPR de 0,5, a gente tem a dissolução desse IPR, desse apinhamento, resolve o apinhamento, as custas desse IPR, e a gente vai checar se houve alguma vestibularização dos incisivos. Quando a gente olha nessa imagem, então eu apertei o botão da sobreposição, a sobreposição dentária, dentes em branco, final do movimento, dentes em azul, início do movimento. O que a gente tem que o 3.1, perdão, o 4.1, ele lingualizou, todos os outros acabaram vestibularizando um pouco, canino vestibularizou um pouco, a região de premolares teve um pouquinho de expansão, principalmente na região do 4.4. Então, a correção, a Bia fala que não gosta muito desse tanto de PR, vamos tentar reduzir, Bia, mas que a gente não pode, sabendo que a gente não pode vestibularizar os incisivos por causa já da questão da exposição radicular, tá? Tem uma expansão maior do 4.4, até que razoável nos outros premolares. O espaço, então a paciente tem um espaço ali, da perda do 4.6, do início ao final, esse espaço ele se mantém igual, então 6.7, acredito que seria viável se ele fosse um pouco maior, para pelo menos entrar um premolar nessa região, tá? Já que a gente vai ter a extração do terceiro molar nessa região, a gente pode aproveitar um pouco desse espaço para diminuir o PR e talvez distalizar um pouco mais, aproveitando a extração do siso, distalizar um pouco mais o 37. Tá bom. O que foi feito no arco superior? O arco superior, ela tem uma queixa que é a projeção, tá? Dos incisivos e essa biprotrusão. Então, ao apertar o play, tem uma distalização sequencial, então vão segundos molares, depois os primeiros, depois os prés, depois os primeiros prés, caninos, incisivos, e deixando ali o diastema de 0,8 na mesial e distal dos incisivos laterais. Se a queixa é biprotrusão, talvez diminuir a distalização e finalizar sem esses espaços entre os incisivos, não acho que seja tão pequeno o incisivo lateral, a não ser que seja uma queixa, até que o 2.2 ele é um pouco menor que o 1.2. Vamos abrir a tabela de Bolton? Abrindo a tabela de Bolton pela ausência dentária de um dente, mas eu tenho 1.2 com 6.58 e o 2.2 com 0,1 a menos, 6.43. A Bia escreveu que ela não se queixou disso. Ok, então vamos tentar não finalizar com esses espaços e diminuir um pouquinho mais ainda a distalização. Se não der para diminuir a distalização, pelo menos recuar, então, ter um pouco mais de retração da bateria anterior. Ok. Uma coisa que eu queria que vocês observassem é o seguinte: observem o movimento do dente 3.6. Na verdade, é 3.7. O paciente vai extrair o 3.8 e o 3.7 precisa de uma verticalização, correto? Como seria mais previsível a verticalização desse dente? Trazendo a raiz para mesial ou levando a coroa para distal? Como vocês fariam essa verticalização com alinhadores nessa paciente? Escrevam para mim aqui no chat, por favor. Coroa para distal. Ok.
Sempre que for movimentar, assim como na terapia convencional, mexer com coroas, onde o aparelho se apoia, é mais fácil do que mexer com raiz. A Fátima também escreveu ali coroa para distal. Agora eu vou apertar o play para vocês e chequem, por favor, o que está acontecendo com esse dente durante a movimentação. Então, eu tirei o siso. Teoricamente, o movimento desse dente deveria ser mais simples, e aí vem o quê? A raiz está mesializando. Quando a gente faz o movimento do play, é visível que eu tenho uma angulação às custas da raiz mesializar e não da coroa distalizar. E eu acabo mantendo, ao final do tratamento, o mesmo espaço. Ok. Digam para mim, por favor, ó, Miguel também colocou ali, que a coroa é para distal e a Liliana falou que falta um attachment nele. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre esse pôntico? O pôntico, apresenta um formato de dente. Vocês manteriam exatamente esse pôntico para verticalizar o 37 às custas da coroa para distal, ou vocês removeriam esse pôntico, ou vocês alterariam esse pôntico? A Thaís escreveu que não manteria o pôntico, a Liliana também falou que removeria o pôntico. Ok. Se a paciente permitisse, tiraria totalmente o pôntico ou faria meio pôntico. Excelente, Tati. Eu pensaria também num meio pôntico. Qual a diferença, então, de não ter nada e ter um meio pôntico? Esse é o pôntico inteiro, essa é a situação do pôntico inteiro. Ter o meio pôntico significa que o formato do dente vem só na mesial, só na vestibular. E essa região, que é a região lingual, ela vem do plástico colabada. A Gisele escreveu que é melhor o meio pôntico para abraçar melhor. Ok, também concordo, Gi. Por que então escolheriam meio pôntico ao invés de não ter nada? Observem o dente antagonista. Com o passar do tempo, esse antagonista, ele extruiu conforme, com a perda do 36, ele extruiu conforme esse dente foi angulando. E ter um meio pôntico para forçar aquele dente a intruir durante o tratamento, eu acho importante, tá? A Bia voltou, tá? Então, eu gosto da ideia do meio pôntico e não do alinhador colabado na gengiva, porque ajuda num toque com a intrusão do antagonista, ok? Então, aqui, a primeira coisa que eu escreveria, então a gente comentou, por favor, fazer a extração. Bia, só coloca para mim aqui, você gostaria da extração do 38 logo no início? Pode ser. Então, fazer a exodontia do dente 3.8 no estágio 0 e trocar pôntico de 3.6 por meio pôntico. Ok. Então, quando retornar, checar ali, Bia, se veio a imagem do meio pôntico somente na vestibular desse dente. E aí eu tenho que o alinhador vai conseguir abraçar a superfície mesial, e a Liliane falou ali que está faltando a Tatman, concordo com ela, que vai ter alinhador para abraçar essa porção do molar e talvez para o pré-molar que seja interessante também, tá? A Gi escreve para pedir a Tatma Yin Yang no 37 para angular melhor esse dente. Se for o caso de levantar a coroa para distal, somente o levantar, eu não faria uso do Yin Yang.
Normalmente a gente. E o que eu poderia fazer? Gosto nessa situação de colocar a Tátima na vestibular do 37 e também na lingual dele. E aí eu preferiria dessa maneira do que o Yin Yang aqui na região da vestibular, tá bom? Então, um por vestibular, um por palatino. Tá. Observem esse elástico de classe 2. Esse elástico de classe 2, vocês manteriam no 37, apoiado no 37 durante esse tratamento? Escrevam para mim aqui no chat. Yin Yang é um ataque, a maioria respondeu já que não, tá? E provavelmente a gente vai fazer um cut com o nosso alicate de cut ou com uma tesourinha nessa região do pôntico para fazer o uso do elástico de classe 2, que a gente vai distalizar o arco superior, correto? Tá. Então, o nosso planejamento é distalização do arco superior, uso do elástico de classe 2. Lembrar, então, que o ideal desse tratamento, como tem um apinhamento e a gente não pode projetar muitos incisivos inferiores para vestibular, o ideal é que a ancoragem superior fosse uma ancoragem esquelética, né? Ou pode ser o IZC, ou poderia ser uma interradicular, assim que os primeiros molares alcançassem o movimento. Então, nesse caso, por quê? Porque mesmo colocando na forma de botão, ainda existe uma chance de uma mesalização do arco inferior acontecer. E eu tenho uma certa quantidade considerável de IPR que eu não posso perder a ancoragem mesializando posteriores, usando esses espaços que eu estou abrindo com IPR, né? Então, essa quantidade de IPR certamente é para correção do apinhamento anterior e inferior. Nesse caso, poderia sim pensar numa ancoragem esquelética no arco superior? Ajudaria? Ajudaria sim, tá? Bia, não sei se você chegou a comentar isso com a paciente em algum momento. Depois você escreve aqui. Se eu colocar ancoragem esquelética, não precisaria de elástico, certo? O elástico, a cadeia de elástico, você vai usar ou presa no dente, direto com o IZC, ou um interradicular entre os primeiros e os segundos molares, para segurar o molar em posição enquanto você termina de retrair a bateria anterior. Ah, você já comentou com ela. Tá bom. O ideal seria para você tirar essa chance de mesializar algum posterior durante o uso desse elástico, tá bom? Ok, pessoal. Então, e em termos de estagiamento, o que eu vou escrever aqui no estagiamento? Eu vou querer que o movimento seja estagiado no arco inferior, mas primeiro vou fazer isso com vocês no controle em 3D. Então, vamos lá. Apertei ali no controle 3D, só vou fazer um refresh, só para não perder isso no meio do caminho. Vou recolher essa, vou apertar no modificar. Já escrevi ali no comentário ao técnico. Mais um pouquinho. Tá demorando para carregar a ferramenta. Pronto, carregou. Lembrar então que eu fiz uma distalização do arco superior, tem o elástico ali de classe 2, que aí ela já me falou agora que não vai fazer uso desse botão e não vai fazer o uso desse botão. Tá. Lembra que a gente comentou que o movimento de coroa seria mais favorável que o movimento de raiz? Então, como que eu corrijo esse movimento do 3.7? Eu vou travar. Espera um pouquinho. Eu vou travar esse premolar. Eu vou abrir o espaço como se eu estivesse distalizando mais esse segundo molar.
até que eu enxergue que a raiz fez pouco movimento de mesialização durante o tratamento. Então, eu estou aumentando esse espaço. E aí eu visualizo no antes e do depois, que é mostrar o original, ainda tem um pouco de mesialização da raiz, eu vou aumentar um pouquinho mais a distalização desse dente. Quando eu enxergo pouco movimento, que está bem diferente do que a gente visualizou aquela hora, seria muito mais o movimento coronário do que o movimento radicular, ok? Se a gente for clicar sobre o dente, ainda tem um grau de coroa para distal, raiz para mesial. Então, mais coroa para distal do que raiz para mesial. E aqui é bem visual. Então, observem que o movimento de angulação, ele não me separa se é um movimento, quanto que a raiz foi, quanto que a coroa foi. Observem que o movimento da angulação é visual. Se eu consigo visualizar a raiz parada e a coroa indo para a distal, tá? Nesse caso, que a gente tem esse recurso da raiz, fica mais fácil de visualizar, né? Mas se a gente não tem o recurso da raiz, normalmente a gente tem que visualizar apenas com a coroa. Então, observem a diferença de eu ter a raiz visualizando e eu esconder tudo. Não fica mais difícil de enxergar, será que a raiz saiu do lugar ou a raiz ainda está verticalizando? Mas que certamente é diferente da gente enxergar assim. Uma oclusão inicial. Perdão, não é isso que eu queria apertar para vocês. Peraí, Pri, que eu já te respondo. Adicionar comparação. Olhar nesta vista lateral. Olha a diferença disso com isto aqui. A gente checou que houve muito movimento radicular durante esse movimento que o dente está realizando. E aqui a gente já enxerga que foi muito mais o movimento de verticalização da coroa, a coroa indo para a distal. Certamente, com a visualização da raiz, isso se torna visivelmente mais fácil, né? E o controle disso ainda é um controle que a gente não consegue separar em raiz e coroa e modificar o valor da nossa angulação, ok? Teoricamente, o que a coroa foi para distal, a raiz teria que vir para mesial, mas a gente sabe que a resistência da raiz é muito maior, que a chance do movimento coronário ser maior é o que vai valer, tá? A Priscila, ela escreve, qual a diferença de travar a posição do dente e tornar ele imóvel? Imóvel, Pri, é que ele não vai mover do começo ao fim. Então, ambos ficam cinzas, ambos, só que o imóvel é exatamente a posição como você escaneou o dente. E travar o dente é como eu fiz agora com o pré-molar. Por quê? Eu travei ele para que quando eu estivesse aumentando o espaço entre ele e o 37, que esse espaço fosse criado às custas de distalização do 37 e nada da mesialização do 35. Por isso que eu travei ele. E agora eu posso desbloquear. Ambos ficam cinzas, só que o imóvel é que ele não vai mover como se ele fosse um implante, tá? Aí então, a Gia escreve, isso faz o 2.7 ter mais contato com o antagônico 37. Também concordo, né? Já que a gente vai tirar o 38, que faça ter contato melhor com o antagonista. Também concordo. Oi, Teiso, tudo bom? Se podido mesializar os molares com um mini implante? Poderia, para fechar o espaço? Sim. Se seu objetivo é o fechamento do espaço com o alinhador, somente com o alinhador, não seria possível.
Se você vai trabalhar com uma técnica híbrida ou com ancoragem esquelética, exatamente com mini parafuso aqui e um braço de força nessa região do 37, sim, você poderia trabalhar com a mesialização e o fechamento. Dali, não extrairia o 38 e faria o 38 ocluir melhor com o 2,7, tá bom? Se essa fosse a intenção, né? Aqui, durante a distalização, observem comigo que houve muita exposição radicular. Lembrando, então, que o osso é estático e as fenestrações nós que vamos avaliar, mas a gente vai avaliar agora, tá? À medida que essa distalização do 37 acontecesse, era necessário intruir o 2,6. O 2,6 ele começa a movimentar. O alinhador, na questão da verticalização dos molares, trabalha muito bem com o controle vertical, né? Normalmente, com o aparelho fixo, a gente fica muito preocupado em abrir mordida na região anterior quando a gente verticaliza um molar. Nesse caso, trabalharia com a intrusão do 2,6, sim, certamente sim, né? Não tem muito espaço agora nesse momento, precisa distalizar um pouco o 2,7 para acontecer um espaço ali para poder intruir, mas que certamente, tendo o alinhador na oclusal, a gente pode até pensar em colocar uma tátima na superfície oclusal descendente para ajudar nessa intrusão. Ter o alinhador na oclusal já é um efeito de controle vertical descendente, tá? Mas sim, a gente pode pensar na intrusão, né? Não nesse momento desde o início, mas conforme abrisse um diastema ali entre o 26 e 27, e colocar um atátima na região oclusal do 36, do 37 para ajudar nessa intrusão, tá bom? E no controle vertical descendente. Ok, a Bia comentou que não quer muito fazer esse IPR. Então, vamos pensar primeiro no arco inferior, como é que dá para resolver a diminuição desse IPR? Primeiro eu pensei, já que a gente vai distalizar e verticalizar, poderia até aproveitar parte desse espaço que ali o premolar, não sei se vocês concordam, a Bia concorda, que o premolar tem em média os seus 8 milímetros e a gente está deixando ali 9,7. Poderia distalizar um pouco a região de pré-molares, se tiver estrutura óssea para isso também. Então a gente tem ali a referência do osso na distal, mas me parece que sim, que é possível distalizar, e aí eu travaria esse para diminuir a região, e aí eu teria ali a minha distalização dos premolares, ok? Vou fazer nessa vista. Oi, Mo, tudo bem com você? Colocaria um pouquinho menos para fazer um pouco de distalização, mas não tirando de chave, né? Criaria ali um pouquinho de overjet para diminuir um pouco o IPR, que ela falou também que acha muita coisa esse IPR de 0,5 em todos os dentes. Outra coisa que eu chequei, que eu não mostrei ainda para vocês, poxa vida, não mostrei ainda para vocês, a panorâmica dessa paciente. A paciente, então, ela vai fazer a extração do siso, já tem visivelmente o 26 mais extruído, ok? Tem, tem uma coroa, isso que eu queria mostrar para vocês. Tem uma coroa na região do 3,7 que é possível, sim, depois a Bia coloca aqui para mim, se é possível fazer um desgaste na mesial dessa coroa, que seria um desgaste maior, né? Que abriria um pouco mais de espaço para resolver esse apinhamento anterior e inferior. Na fotografia, ela está com provisório, pronto. Na fotografia me pareceu sim um provisório, né? E na radiografia tem um espaço, um diastema maior, né? Que a gente consegue remover aqui pelo menos 1 milímetro e meio dessa coroa, sem desestabilizar, que é uma coroa provisória, depois ela troca por uma definitiva menor. Então aqui eu abriria assim, ok, é de antes essa panorâmica. Então, aqui abriria um pouco mais de IPR, faria um pouco mais de IPR e diminuiria o IPR da bateria anterior, tá? Ali eu já distalizei, então eu vou diminuir um pouco mais o IPR, e desse lado
O IPR permitido com Invisalign é até 0,5. Então, eu preciso clicar aqui no IPR e permitir. Então, se eu desclico, então eu tenho que permitir, e aí ele fica com tiquezinho. Quando eu permito IPRs maiores, ele fica com esse tiquezinho. Ok? Todos estão me ouvindo? Teve um pequeno bugzinho aqui. Todos estão conseguindo me ouvir? Aí eu travo a posição desse dente, adiciono um IPR, e esse IPR vai ser maior, então. Está travando meu computador. O IPR maior, está um pouco lento. E aí eu consigo aqui adicionar um IPR que não é só de 0,5, e aí quando ele é maior que 0,5, o losango ele acaba ficando vermelhinho ao redor. Aí eu consigo diminuir um pouco mais. Observe que o overjet também ficou maior agora. Diminuir um pouco mais o IPR da bateria anterior. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, agora que a gente tem uma distalização do arco inferior, eu vou sugerir que essa distalização também seja feita em padrão sequencial. Então, eu tenho uma distalização do arco superior que já está sequencial, e aí eu estou distalizando este premolar, vou colocar aqui, base dente raiz, eu estou distalizando este premolar em 1 milímetro. Então, eu vou pedir a distalização do arco inferior em padrão sequencial. Aqui que eu abri 1 milímetro também, uma distalização sequencial. E assim eu consigo um pouco mais de tempo para resolver essa região anterior e não causar esse vai e vem. Então, eu distalizo. Quando o canino distalizar, ele vem e abre um diastema na região de pré-molar, na mesial dos caninos, para tornar essa correção do apinhamento mais previsível. Então, como é que eu tenho que escrever isso para o técnico? Porque hoje, abrindo o painel de estágios, conseguem checar comigo aonde é o padrão sequencial? Que arco que apresenta o padrão de sequenciamento nesse CleanCheck? Arco superior ou arco inferior? Hoje, esse CleanCheck está com sequenciamento em que arco? Sup. Ok. Então, vocês concordam comigo em fazer um movimento sequenciado no arco inferior também, já que eu aumentei a distalização dele, diminuindo o meu IPR? Ok. Então, distalizar arco inferior em padrão sequencial. E vai ultrapassar a quantidade de estágios, porque observem que o arco inferior, ele finaliza antes do superior. O superior está com 41 e o inferior está mais ou menos com 28 estágios. Então, eu posso pedir para tratar ambos com a mesma quantidade de estágios. Então, tratar ambos os arcos com 31 estágios ativos. E aqui eu vou pedir, que mais que eu posso pedir? Remover o movimento de vai e vem, principalmente que a gente tinha visto do 41, que ele fazia um movimento para vestibular, 3.1. Remover o movimento de vai e vem do 3.1, e aquele que ia mais para lingual era o 3.1, não, 4.1 e 3.1. O 4.1 estava indo para vestibular e depois lingualizava, e o 3.1 estava indo para lingual e depois vestibularizava, tá? E aqui eu vou pedir também para abrir um diastema temporário na mesial de 3.3 e 4.3 durante a distalização. Por quê? Porque aí, exatamente nessa região onde o apinhamento é maior,
Eu vou criar um diastema visível, onde o abraçamento vai ser maior, ok? Para correção desse apinhamento anterior e inferior. Tá bom? Ok. A Bia escreve: seria interessante pedir o estagiamento dos posteriores e somente depois alinhar o anterior? É mais ou menos isso que eu escrevi. Então, eu distalizo o arco inferior e só tiro o vai e vem daqueles dentes e só vou abrir o diastema temporário na mesial distal do 43, tá? Como se eu estivesse estagiando tudo isso antes de chegar na região dos incisivos propriamente ditas. Ok. Então, alguém escreveu aí, eu vou destravar, vou desbloquear. Então, eu coloquei um IPR maior nessa região, diminuir para 0,3. A gente pensou em fechar os espaços. Vamos ver se a gente tem ainda overjet para fechar todos esses. Eu vou travar a região de caninos, e eu vou fechar os espaços que eu tenho da abertura dos incisivos laterais, que a Bia falou que nem tinha comentado isso com a paciente. Ok. E vamos checar se a gente já não tem mais contatos pesados nessa região. Então, vou desbloquear a posição do canino. Vou desbloquear a posição do canino. Ok. Tá bom? Verticalizou o molar. Tá bom. Aqui a gente não vai apoiar nenhum elástico, então a gente tem que pensar agora nos atátimos. Alguém escreveu, acho que a Gi escreveu sobre os atátimos, né? Seria interessante pedir, não, mudar a Tatman do 34, 35 e 33 para horizontal nos prés e a Tatmans verticais no 33, 34, 35 e 33, a Tatmans horizontais. Como vão ser dentes que vão distalizar, ou eu dou preferência para verticais, ou eu dou preferência para o otimizado de controle de raiz, tá? Então, por exemplo, bem lembrado de sobre os atátimos. Bem, primeiro lugar, deixa eu corrigir a angulação desse molar. Eita, corrigir sem o mouse. A raiz está com uma pequena fenestração, eu vou guardar. Esse eu vou sobrecorrigir a intrusão. Por que as raízes todas vieram para vestibular? O dente está expandindo. Foi 0,2 para bucal, vou guardar um pouco. Foi 0,8 para bucal, vou guardar um pouco. Essa raiz ainda tem um pouco de fenestração, a região posterior eu vou preservar um pouco mais e vou intruir, sobrecorrigindo a intrusão desse dente. Ok. Torque desse dente ficou levemente alterado, lembrando que a visualização do torque bem na lateral, se as cúspides palatinas estão aparecendo, tá? Ok, então eu tenho distalização, esse acabou ficando um pouco mais instruído durante o tratamento, pré-molar, movimento mais de pendular da coroa, acho favorável, as raízes estão para distal já, essa correção da classe 2 é bem favorável. Por quê? Por que que vai muito bem a distalização com alinhadores? Que normalmente a coroa está localizada para mesial e as raízes estão mais posicionadas para distal. Então, é o movimento do empurrar a coroa para distal. Então, é um movimento mais favorável. O que não é muito favorável é a intrusão desse molar, normalmente 0,5, e a gente já sobrecorrigiu em 1,6 a intrusão desse molar, tá? Esse canino ficou um pouco angulado, a gente pode tirar a angulação, então estou zerando a angulação desse dente praticamente, ok. Observando esse quadrante, pessoal, o que eu trocaria de attachment, já que é uma região que vai distalizar, né? Esse é um attachment de controle de raiz? Ok, poderia até manter, só vou checar se ele é o único maior que se encaixa. Aqui está como único regular, troca por único maior que se encaixa. O único maior que se encaixa, que vai ser um attachment maior.
Esse de extrusão, controle de raiz, prefiro controle de raiz. E na região de molares, quem precisa intruir, teoricamente, não leva a Tátma. Tem que levar a Tátma os dentes que estão adjacentes a ele, para ter alguma ancoragem para intruir o dente adjacente. Então, nesse eu colocaria um Atátma, lembrando que essa linha rosa é a linha que vai mostrar para a gente o quanto de exposição coronária eu tenho. Então, eu vou levar esse Atátma um pouquinho para distal. Normalmente, em distalizações, a gente aplica o Atátma na distal para impedir que essa distal intrua muito durante o tratamento. E esse dente, ele não só intrui durante o tratamento, ele faz movimentos também de distalização. Então, eu posso aplicar um multiplano nele para distalização. Então, vai vir aquele pastelzinho angulado, mais vertical, que vai me ajudar nessa distalização. Ok. Então, eu troquei todos desse quadrante por controle de raiz, já que esses dentes vão distalizar durante o tratamento. Vamos corrigir o quadrante 2 agora. Perdão, quadrante 1 agora. Então, eu tenho uma distalização. Eu vou tirar um pouco da expansão que foi realizada. Eu checo quanto de expansão veio. Veio 1,7. Eu vou diminuir um pouco essa expansão desse quadrante. Zerei aqui, e do pré-molar eu achei também que ele veio muito para vestibular. Ok. Esse também para recuar e tirar um pouco dessa fenestração. Esse eu levar um pouco da raiz para lingual, para palatina, e diminuir um pouco da exposição. E desse, do segundo molar também, apesar do torque ficar acentuado. Rotação para distal, tirar a rotação mesial, levar esse dente um pouquinho mais para dentro da base óssea, esse também. Ok. Feito isso, vamos pensar então nessa distalização. Então, eu tenho a distalização com o recurso de extrusão, eu vou eliminar. Esse dente eu extruí durante o tratamento, 0,6. Vamos ver se eu consigo tirar um pouco dessa extruir e intruir o antagonista. Mas para que intruir o antagonista e extruir? Então, movimentos desnecessários a gente elimina, tira um pouco da intrusão, tira um pouco da intrusão do molar e tira um pouco da extrusão desse. Ok. Dentes posteriores, que já estão mais fora da base óssea, elimina as extrusões desnecessárias. Esse já não vai mais extruir como a gente tinha visto. Então, ou eu coloco um retangular, que eu gosto do retangular na distal, e aí eu deixo a parte mais alta para voltada para mesial, que tem um pouquinho mais de parede, e aí eu consigo trocar este por um. Tem que funcionar muito bem a distalização do segundo molar para não perder nada da ancoragem. Ok. Esse eu posso vir com multiplano. Este, que é suporte para expansão, que a gente tirou a expansão, eu troco pelo único maior de controle de raiz. Esse já está com controle, suporte com rotação, único maior. E esse que vai distalizar, que está com a Tátma de rotação, eu vou trocar ele, dar prioridade para o meu movimento de distalização. Ok, esse ficou levemente mais extruído que esse. Ok. Dentes anteriores que o Power Reed, ele entra a partir de 5 graus de torque de raiz. Eu vou tirar o Power Reed porque em dentes com apinhamento, ter o abraçamento, principalmente na região cervical, dente como um todo é importante. E o Power Reed, ele traz um afastamento do alinhador nessa área. O Power Reed entrou por causa do torque, a gente ainda vai checar o torque de todos os dentes. Ok. Fiz, então, a correção. Observem esse dente que ele faz uma correção de angulação de 7 graus. Se eu eliminar a correção dos 7 graus, não tem problema, que aí eu vou desgastar aqui. Eliminem no seu CleanCheck todas as angulações, que são movimentos mais difíceis de acontecer, desnecessários. Então, eu vou lá na tabela e elimino a angulação, tá? Essa região
tá cruzada, então até um levante na região posterior ajudaria o descruzamento desse pré-molar. Attachments, eu tenho... normalmente quando eu tenho IPR no arco inferior e eu preciso distalizar para conseguir o espaço para a correção do apinhamento, eu gosto de travar os molares. Então, como se fosse uma ancoragem, apesar daqui ser uma coroa provisória, né, Bia? Mas eu gosto de um pouco mais de ancoragem, travamento no posterior para acontecer essa retração da bateria anterior, tá? E como eu tenho uma distalização, posso trocar também pelo attachment, esse controle de raiz, esse controle de raiz, porque eu tenho distalizações em ambos os quadrantes. Aqui, observem que é um dente que tem bastante rotação, e aí ela já elegeu ali um attachment retangular de 4 milímetros, que tem um travamento um pouco maior para me ajudar tanto na rotação desse dente como na angulação. Aqui tem mais rotação do que angulação. Acho que até a angulação desse dente a gente pode remover e deixar foco como apenas na rotação dele. Ok. E esse de controle de raiz que eu trocaria também desse canino. Ok. Agora vamos pensar no attachment do molar inferior. Então ele vai verticalizar. A gente tinha pensado no yin e yang, que são attachments. Ah, tá. A Thaís perguntou, não respondi. O yin e yang é como se fosse dois attachments. É que aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês que a gente tem que pedir por escrito. São dois attachments na vestibular. Opa, joguei fora. Dois attachments na vestibular desse dente para ter dois travamentos na superfície vestibular. Mas para verticalização da coroa às custas de coroa indo para distal, eu gosto de um attachment por vestibular e gosto do posicionamento de um attachment na face lingual. Daí você poderia deixar um na vertical e um na horizontal. Acho que aqui vai caber somente dois, na horizontal. Deixa ele um pouco mais profundo para ele ter bastante retentividade. Acredito que ele não tem, esse dente não tem a mobilidade. Aí eu trago um pouquinho mais de profundidade para esse attachment, ok? Ok. Contatos na região posterior. A gente tinha pensado em fazer algum levante para ajudar naquela intrusão, né? Então, vamos checar o ponto de contato que existe naquele molar que precisa intruir durante o início do tratamento. Início do tratamento, ele não tem nenhum ponto de contato, tá? E esse molar que precisa verticalizar, o ponto de contato dele está mais para distal e ele termina com o ponto de contato mais para distal. Vamos checar sem a oclusão aonde que encosta esse molar que me ajudaria na verticalidade, na intrusão dele. A presença do pôntico também ajudaria. O bite ramps não tem espaço para colocar o bite. Acho que agora não seria o momento do bite. Não tem muito lugar para inserir. Poderia colocar até um attachment assim. Se ele pudesse autorizar um attachment mais ou menos nessa região. Você vê que ele não autoriza aqui, mas a gente pode pedir por escrito, tá, Bia? Eu vou colocar um attachment bem próximo, onde o molar superior encosta, tá? E ajuda na intrusão desse dente. Ok. Então, aqui, por favor, adicionar attachment retangular, horizontal de 4 milímetros na face, oclusal
mesial de 3,7. E quando ele posiciona, aí sim eu consigo visualizar, ele chama esse dente 3,7, tá certo. Consigo mexer através dos 3D e encaixar ele numa posição melhor, mas ele tem que estar presente. E agora, pelo 3D, ele não autoriza, então tem que pedir por escrito, tá bom? Outra coisa que eu queria visualizar com vocês, em relação às raízes. Então, inicialmente, os incisivos inferiores, eles têm, com a intrusão, é favorável essa intrusão da bateria anterior e inferior para inserir esses dentes mais dentro da base óssea, também concordo. Ok. E como o contato, aqui parece que ficou um diastema entre os incisivos, né? Como o contato está pesado nessa bateria anterior, talvez diminuir a distalização do arco superior. Que tal diminuir a distalização? Porque a gente fechou os diastemas de 0,8, né? Até seria favorável. A paciente aceitaria um pouco mais de... Ela aceitaria esse espaço na região anterior, Bia? Diminuir um pouco essa distalização, para ver se abre um pouquinho mais de overjet. Diminuir um pouco essa distalização. E abrir um pouco mais de overjet nessa região anterior. Ok. Talvez intruir um pouco mais a bateria anterior e inferior. Levar a raiz um pouco para lingual. Levar esse que foi um pouco para lingual. E esse que foi um pouco para vestibular. Esse era o dente cruzado, né? Não, acho que era esse o dente cruzado. Ok. Deixar contatos pesados no posterior. Não tem muito interesse em a gente deixar pesado no posterior. Corrigir um pouco da rotação, um pouco mais da rotação mesial desse canino. Levar esse um pouco para dentro, o premolar um pouco para fora e rotacional. Posições dentárias finais. A anatomia do lateral, ele já era um conoide, né? Provavelmente já foi acrescentado. Acho que é ok até deixar um pouquinho mais de espaço nesse dente. Mas depois você conversa com a paciente, tá bom, Bia? Ok, então, nesse tratamento, o foco é distalizar o arco superior e o paciente vai usar uma ancoragem esquelética. E de que maneira ela vai apoiar? Eu deixei o cut aqui, mas poderia ser na forma do recorte para botão para usar um power arm, ou no premolar, ou na região de caninos mesmo. Como eu preciso de uma inclinação das coroas para a lingual, deixar o recorte, o elástico na região, no próprio alinhador é favorável, tá? É favorável porque eu quero inclinar as coroas dos incisivos para a lingual. O paciente tem essa biprotrusão, né? Então, poderia até deixar esse cut e aí o elástico, a lastique, ir até o IZC, ou se você achar muito longo o trajeto desse caminho, a gente colocar até um cut na região de pré-molares também, tá? Levar essa raiz um pouco mais para angular ela para distal. Ok. A Mônica já tinha falado do attachment na lingual, ok, eu coloquei. Depois você conversa um pouquinho com ela sobre esses espaços no lateral, tá bom? Talvez seja importante, sim, para dar um overjet um pouquinho mais. Mas eu gosto, em casos que a queixa é a biprotrusão, eu gosto de terminar com um contato mais justo na região anterior, tá? Porque faz parte de uma das queixas dela, tá? Então, acho que seria importante, sim. E a Bia escreveu que pode deixar os espaços. Bem, tá bom. A Mônica perguntou do meio pôntico. Isso, a gente pediu o meio pôntico aqui na região do 36 para ajudar na verticalização desse dente.
Quando eu enxergo o CleanCheck com a raiz, eu gosto muito de trabalhar, olha como que eu costumo trabalhar nos 3D. Eu trabalho normalmente no 3D com o CleanCheck como eu sempre trabalhei. E aí eu vou checar, depois que eu trabalhei no CleanCheck, eu acendo as raízes e vejo o quanto que eu errei, o quanto que eu poderia ter eliminado uma colisão e não eliminei, quanto que eu poderia ter deixado esse dente sem uma angulação, mas eu não tirei. Então, eu calibro a minha mão pensando, eu vou trabalhar primeiro sem enxergar as raízes e depois eu acendo. Isso demora um pouco mais de tempo? Demora. Mais fácil é você já trabalhar direto com as raízes acesas, como a gente trabalhou aqui nesse CleanCheck, tá? Mas nem sempre a gente vai ter esse paciente com tomografia, nem todos os pacientes a gente solicita. Então, eu gosto de treinar o 3D sem a raiz acesa e depois eu acendo e vejo como minha mão está calibrada ou não para trabalhar essas raízes, tá bom? E aí, isso a gente vai cada vez mais enxergando que movimentos que eu posso eliminar radiculares e que vai me ajudar, então, possivelmente, em preservar a raiz e facilitar, aumentar a previsibilidade do movimento. Então, se eu enxerguei ali que tem uma extrusão num dente, uma intrusão no outro e posso eliminar, então, no 3D é fácil eliminar os movimentos desnecessários. Se um dente apresenta uma angulação e essa angulação está muito grande, dá para eliminar a angulação? Então, vai lá e anula a angulação na tabela vertical, tá? Dos 3D. Então, para isso que serve o 3D também. Muitos movimentos são feitos no seu CleanCheck e que são desnecessários e que vão tomar tempo e vão diminuir a previsibilidade do seu tratamento. Então, foca naquilo que é necessário, principalmente em casos de alinhadores adicionais, ok? Ok, pessoal. Então, aqui vão mudar alguns sequenciamentos, né? Que aí a gente vai pedir ainda para manter em 41 estágios, mas o arco inferior vai vir todo sequenciado, então mais previsível para a correção desse apinhamento. Lembrar, Bia, que tem que fazer o desgaste daquela prótese provisória, tá? Para aumentar o IPR ali e a gente diminuir os outros IPRs. E tem que manter, e tem que fazer o movimento do arco inferior sequenciado, tá bom? Que aumenta a previsibilidade. Ok, pessoal? Acho que eu já passei. Pode sobrecorrigir a intrusão do anterior e inferior? Você não escreveu 31 ativos e não 41. Muito obrigada, senhorita Tatiana, por estar prestando atenção. Muito obrigada. E sobrecorrigir essa intrusão da bateria anterior é que ela não tem. Ela tem mordida profunda, sim. Aqui tem intrusão da bateria anterior superior e da bateria anterior inferior. Pode sobrecorrigir, sim, tá? Eu vou deixar sobrecorrigido e vou levar a raiz para dentro e a raiz muito bem observado. Vocês, vocês já são muito antenadas, né, meninas? Muitas graças por me avisar. Ali já criou um overjet um pouco maior, um tratamento um pouco mais previsível. Me preocupa um pouco esse quadrante 2, porque a distalização aqui maior, mas vai ter uma ancoragem esquelética. Talvez, Bia, como o IZC ele fica preso mais ou menos na direção do primeiro molar, colar um botão, né, no dente e levá-lo no amarrilho ou no alastique corrente vai ajudar na intrusão também desse dente, tá? Então, um direto sobre o 26 e um à distância para ajudar na retração da bateria anterior superior, ok? Pensaria dessas duas formas o uso do IZC, tá? Mas o IZC aguentaria numa boa. Ok, pessoal? Ali perguntou, colocou a Tatman na lingual do 37? Coloquei sim, para ajudar a verticalizar aquele dente, tá? Que é um movimento favorável, que a raiz está praticamente no lugar.
E como ela vai ter tirado recentemente o 38, é muito favorável esse movimento, tá bom? E deixei um espaço ali que cabe um super premolar ali. Não cabe um molar, mas cabe um super premolar. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham aprendido alguma coisa, aproveitado um pouco. A linha média ainda não finalizou 100%, né? Mas a gente pode até distalizar um pouquinho mais esse lado, mas aí vai sair de chave. Ah, mas para essa quantidade de apinhamento, né, pessoal, está muito próximo do ideal essa correção da linha média. Ok, pessoal. Vou me despedindo de vocês por aqui. Boa noite a todos. Espero que possam vir no curso do Superclass e para a gente se abraçar e passar 2 dias juntos de muito aprendizado, tá bom? Obrigada, Bia. Obrigada, Thaís, Pri, Gi, Tati, Kênia, Cris. Beijos. Obrigada, Cláudia. Paula. Feizo, obrigada pela presença. Até o próximo webinar.